Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com seu programa preferido de segunda a sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, o seu Atualidades Pampa. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Entre os assuntos que vamos tratar hoje aqui nesta bancada, alguns deles a gente já pode adiantar. Vitorino. Na economia brasileira, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Às vésperas da votação da Previdência, o governo libera mais de 1 bi em Inês. O relatório da União Europeia trata das empresas inovadoras no mundo inteiro. Enquanto alguns torcedores comemoram o retorno do calendário normal do futebol, o Cruzeiro acorda com a Polícia Civil batendo na porta. A renovação traumática que a seleção brasileira vai ter nos próximos meses. Impressionante o codinome do ministro Sérgio Moro. Eu vou contar para vocês. E já de largada, a comissão da Câmara tira prisão em segunda instância de pacote do anticrime do ministro Sérgio Moro. Nossa, os assuntos estão calientes hoje, nessa noite fria. Mas também, a mim causou um transtorno, ou pelo menos uma tristeza muito grande, duas atitudes de dois homens diferentes, em lugares diferentes, mas os dois ligados à polícia. Um viu um carro vermelho passar, achou que era o carro que tinha sido roubado dele, deu 8 tiros no carro. Não era o carro dele, era um carro que tinha um casal e uma outra pessoa, e ninguém saiu ferido, ninguém morreu, mas que milagre, por milagre isso não aconteceu. Depois, dois cidadãos que estavam, um com a sua filha, o outro com seu casal de filhos, num cinema, e resolveram brigar por causa de um lugar, um assento no cinema, e um atirou no outro e matou o outro. Matou o outro. Quer dizer... Por um lugar no cinema. Por um lugar no cinema. O cinema lotado de gente, era um filme infantil. Um filme infantil ainda. Um filme infantil legal. Com crianças, tanto é que um estava com seus 2 filhos, o outro estava com a filha, né? Os dois policiais armados no trânsito e dentro do cinema. Policiais? E aí a gente acha que o mundo não está louco, o mundo está louco. Completamente. Sim. Policiais? Policiais. Notadamente despreparados, né? Com arma, né? Sim, mas não foi a arma que matou, foram os policiais. Pois é. Despreparados. Despreparados Não, com arma. e o tal do teste psicológico que a pessoa, qualquer cidadão tem que ter. Para ter uma arma, já tem que ter o tal do teste psicológico, ainda mais em um policial. Como é que Não, um eu já policial vi. age de uma forma... Eu já vi cada coisa. Você sabia, Carla, que tem policiais que estão exercendo a função com medida liminar, porque foram reprovados no psicotécnico? Opa, não. Eles entram na sabia justiça, disso. o juiz manda admitir. Eu não sabia São disso. dezenas de Confesso. casos no Rio Grande do Sul, assim. Gente que foi reprovada no psicotécnico e entra na justiça, consegue uma liminar e é admitido. E recebe um distintivo e uma arma na cintura. Gustavo, eu quando acompanhei essas duas notícias hoje durante o dia, eu lembrei imediatamente do que tinhas comentado aqui, quando da execução, porque aquilo foi uma execução dos 2 policiais, 2 brigadianos na Vila Conceição. Isso. Que tu dissesse, o colega veio vendo os 2 colegas mortos e não disparou um tiro. Prendeu os dois. Prendeu os dois. Os dois não, um se entregou. Um estava o morto outro e morreu. o outro se entregou. Eu elogiei aquele profissional porque foi de um equilíbrio emocional, de um profissionalismo assim, excepcional. Excepcional. E numa situação, sim, terrível. Agora, esse achou que o carro era o dele, mandou 8 tiros no carro. E não era o carro Não dele. era o carro dele. E aí, o que disse essa coisinha querida? Foi preso. Amanhã tem não sei o que de custódia e tal, não sei o que. Ele é policial? Aí é o tribunal Acho que militar. tinha que caçar, botar pra rua, né? Porque o sujeito que faz isso, imagina numa situação de estresse, uma Por situação isso limite. que eu me lembrei. Lembrei exatamente Como é daquilo que eles nós tínhamos testam? conversado. Como é que eles testam o policial? Em situação limite, em situação de estresse. Exato. Aqueles testes que você faz de tiro com personagens saindo de um determinado local, às vezes é uma criança, às vezes é uma mulher com uma criança no colo, às vezes é um inocente. Então, a situação de estresse exige equilíbrio emocional e exige reflexo.
Agora, numa situação como essa, o sujeito sai atirando num carro porque achou que era o dele. Esse cara não tem condição de usar uma arma, muito menos ter um distintivo policial. Mas sabe que o mundo tá tão louco que eu sou uma que tenho medo de discutir no trânsito. Eu, se me xingam no trânsito, simplesmente eu faço que não é comigo, não tô nem aí, porque eu realmente não compro briga no trânsito. As pessoas, Marli, perdem completamente a cabeça. E a gente, sendo mulher, a gente passa por mais dificuldade ainda, porque os homens... Eles ficam mais machões, né? Exatamente. Já passei por isso uma vez, não quero mais passar, então eu tenho medo e eu não... Então, eu acho que é o melhor remédio, realmente. A pessoa tá estressada, vem te xingar, isso não vai resolver nada, então passa reto e não dá bola. Eu sempre fui muito, eu sou, né, tenho gene da vaca atolada, então comigo... Mas não parece, dona Magda, viu? Mas não parece, dona Magda. Seu Marli, eu não vou admitir que a dona Magda fale mal da dona Magda na minha frente. E aí, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, a minha mãe dizia sempre, ela dizia assim, eu tenho medo que essa guria não volte pra casa, porque eu brigava com as pessoas. Um dia eu quase bati numa Kombi, que tava assim, tinha um senhorzinho dirigindo, e um monte de criancinha. Deu um blackout na cidade. E eu fui atravessar a Santana. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha carro. Você tinha quantos anos? Sei lá, devia ter 20 anos, 20 então você era, amor. Aí eu avancei, quando eu avancei, eu enxerguei só as carinhas das criancinhas, assim, dentro de uma Kombi. Completamente sem luz, não tinha sinaleira, não tinha nada. Eu fui atrás do homem, eu tirei o homem da Kombi pelo pescoço. Tal, o susto que eu levei, porque, sei lá, podia ter matado aquelas crianças. Sim. Eu fui atrás dele na Ipiranga, eu fiz coisa de mocinho. Atirei o carro, o brigadiano disse, a senhora não posso ficar assim. Filho da mãe, o que tu tá pensando? Tu ia matar as... Quase escapou, dona Magda, se a gente fosse... não posso fazer isso agora, eu não faço mais. Faço mais tanto. Não façam isso em casa também. Quero reforçar o que disse a dona Clara, porque eu tenho dito, aqueles que me cercam sabem, eu tenho dito isso como pedagogia e como repetição, eu não me importo de repetir sempre. Exatamente essa questão do trânsito. As pessoas estão irascíveis e imprevisíveis. E quando tu desces de um carro e vai reclamar de outra pessoa, tu não sabe o que vem de lá, tu não sabe a desproporção, porque de repente tu pode só descer do teu carro, tu para o teu carro e te dirige a um outro carro, tu talvez, já não sei, não é uma atitude inteligente, mas que tu faça isso, mas tu não sabe a proporção do que virá de lá, a pessoa pra pode... ver como os tempos mudaram, que eu fiz isso... E o cara estava completamente errado e eu levei um susto porque eu ia matar aquelas crianças. Mas mudou essa neurose, desculpa, Roberto, essa neurose do trânsito, ela passou para as pessoas. Então nós temos, olha, fecha os teus vidros, ouve uma boa música ali com o som alto e esquece, vai homenagear tua mãe, vai homenagear teu pai, né? A gente sabe que é bobagem, não ligar. Desculpe, Roberto, eu te passo a palavra. Até contribuindo, eu acho que vale esse olhar de eu não sei o que pode estar acontecendo com o outro, também para um outro aspecto. Um aspecto talvez até mais humano no sentido assim, existem situações com as pessoas que a gente nem imagina que estão acontecendo. Tem situações, por exemplo, eu lembro muito bem que no dia que eu soube que o meu pai faleceu, eu precisei pegar o carro. Eu não faço a menor ideia como eu saí da onde eu estava para o local onde eu tinha que ir. Então, toda vez que eu vejo, às vezes, uma pessoa indo muito devagar ou que ela está trancando o trânsito, eu sempre penso assim, em algum momento eu vivi uma situação que nem eu imaginava que ia viver. Então, assim, sei lá o que pode estar acontecendo com essa pessoa. Então, assim, até na reação, em vez de reagir, em vez de imaginar que está todo mundo, né, como tu mesmo, para e avalia que pode ser que o outro esteja passando por situações, não necessariamente que ele seja mais agressivo que tu, mas simplesmente ele esteja talvez fragilizado, né? E precise da tua compreensão, quer dizer, essa percepção de que os outros podem ter... Até essa explosão que tu tenha dentro do teu carro, que tu, eu falei como defensivo, agora eu vou falar como agressivo. Isso. O cara me cortou, eu tô ali... Mas eu falo dentro do meu carro, eu elogio a mãe dele, mas eu tô ali dentro do meu carro, tô extrapolando, entendeu? Sim. Mas sem nenhuma consequência. O que eu digo é que as pessoas têm que parar. Tem pessoas que perseguem a outra, baixam o vidro, tem vezes que estaciona o carro, tranca o carro, o outro, e desce para tirar satisfação. Tem gente que desce com a coisa aquele do macaco e quebra todos os vidros dos carros. Assustador. Às vezes tu passa, tem, sei lá, um carro do lado do outro e um xingando, daí abre a sinaleira, vai atrás. E vão se procurando, né? E vão se procurando, né? Perdendo tempo com isso. Olha o estresse absoluto num trânsito. E uma vez eu não fui...
muita coisa pra se estressar. Eu não fui participativa, mas eu acompanhei. Eu falo assim, às vezes a gente acaba sendo telespectador dessas brigas no trânsito, mas o carro, então, ele acelerava, o outro acelerava e o carro parava. Daí o outro tinha que parar em cima pra meio que forçar uma batida. Justamente porque um tinha fechado o outro. Falei, bom, né? Eu simplesmente mudei todo o meu caminho. Falei, não vou acompanhar isso. Não, sai de perto dessa turma. Não vai dar certo sair. Agora, uma coisa engraçada que aconteceu uma vez, eu tava no trânsito e, bom, tinha um carro que tinha um cidadão que tava me paquerando. E eu achei aquilo desagradável. E ele continuava me paquerando. Eu brinquei comigo mesma. Eu disse, eu vou brincar com esse cara. Eu olhei pra ele e disse assim, ó, eu sou polícia. Tu te comporta, senão eu te prendo. O cara pegou uma mentira. Mas a doutora Roberta é muito as coisas do seu jeito. Sabe, tava tão desagradável. Eu disse, pô, tô na minha, me deixa... Imagina se o cara vira pra você e diz... Eu sou... Não, imagina se o cara vira pra ela dizer, eu sou o delegado. Eu quero dizer que eu fiz isso há qual muitos anos atrás. é o seu número de série? Seu Marne, quando eu for assediado, eu também vou dizer que sou delegado, pra parar de ser assediado. Bem, É uma boa saída. Falando em seu Marne... Magda, o caso do cinema, recebi aqui a notícia. Foi um policial armado que matou um bioquímico que estava desarmado. Covardia. É um policial que matou o pai da outra guria. E o outro que tá... E o outro no trânsito... Decate, alô, câmbio. Isso que eu disse. Ele era um policial, estava com os dois filhos no cinema. Quem é que tá fazendo psicotécnico na polícia? E o outro era, não sei se era bioquímico, mas era um homem que estava com a filha. E aí eles brigaram por causa de um lugar, o cara matou ele. Quem é que tá fazendo... E o outro policial... Quem é que tá fazendo os psicotécnicos na polícia, hein? Tira o alvo. Eu acho que a questão... Tem que dar uma olhadinha nos psicotécnicos da polícia aí. A gente pode ir até além na discussão, porque nem é a questão do psicotécnico, é a tensão que vive esses isso policiais que eu digo. hoje. Não, as pessoas hoje o crime com as armas que tem... Nem falo as questões pessoais, mas eu estou dizendo no enfrentamento com o crime hoje. Hoje a gente vê o armamento que os bandidos estão usando, perfura colete, senhores. Eu vi um policial, derruba helicóptero, pô, tu sai de casa. Nós saímos de casa para vir aqui para Pampa. O cara sai de casa para entrar numa vila onde ele está de colete e pode ter uma bala que ultrapassa o colete. E isso é uma tensão que eu acho que quase que insuperável, né? É verdade, com certeza. Aconteceu em São Paulo. Ele pode ser balconista de farmácia também, atendente de padaria. Quem quer ser policial tem que ser preparado para ser policial. Com certeza. Dona Magda, eu falava, quando abri o programa, a minha manchete foi em torno do ministro Sérgio Moro. Qual seria o apelido do ministro Sérgio Moro? O apelido dele é russo. O codinome dele, russo, né? Russo. Duas explicações que estão dando para esse apelido. A primeira explicação advém do Garrincha, né? Do Garrincha, que o Garrincha, na Copa de 58, o técnico era o Vicente Fiola, o Gordo Fiola, que foi bicampeão do mundo em 58 e 62. Aí o Vicente Fiola se jactava, nosso esquema é mortal, ele falava bem devagar, nosso esquema é mortal, não poderemos perder para os russos. Aí o Garrincha, que era um pícaro... Um pícaro? O que seria um pícaro? Um manhoso. Eu não tive coragem nem de perguntar, dona Mara. Não, mas eu sou forte, eu sou forte. O Garrincha, olha, professor, o senhor combinou com os russos? Isso. O senhor combinou com os russos? E a segunda, que dizem que seria a mais correta, essa coisa chamada de russo, que os russos não vêm. Os russos, eles não têm esse nosso hábito de... essa coisa que a gente faz, eles não fazem, né? Então são mais sérios, né? Então advém também disso, de que o Moro é um camarada sério, que não ri, tem aquela postura sóbria e tudo mais. Claro que isso aí tudo foi publicado no Intercept, né? Intercept. É agente penitenciário do carro, Vitorino. Um agente penitenciário, 8 vezes contra o carro de uma família em Realengo. 3 pessoas estavam no veículo, o motorista foi ferido de raspão, mas um agente penitenciário. Igual. É o outro que tem... Não muda nada, né? É policial, né? É policial, gente. Penitenciário é policial. Eu te disse, eram 2 policiais, é uma coisa maluca. Ana, fala uma coisa maluca, que bagunça lá em Chicão. Foi um babado que causou Ana, hoje pela manhã, né? Que chinelagem. O Cruzeiro já estava sob suspeição, porque o negócio é o seguinte, dona Maria, todos os times de futebol é que nem hotel. Só quem viveu sabe.
O cara que vai comprar a comida dos jogadores, ele ganha um percentual do cara que fornece carne, um PF. Ele vai comprar o refrigerante, então ele escolhe tal refrigerante. Então, o comprador de uma empresa é o cara que mais ganha, ele ganha mais que o diretor, porque ele ganha PF de 10% a 20% de todo mundo. E na rede hoteleira, isso aí é uma fortuna que gira isso. Imagina só. Mas é tão simples assim? É simples. Eu acho que foi bem maior o rolo. Mas olha só, você vende carne. O time tem categoria A, B, C, juvenil, papapá. Consome X quilos de carne por ano. Eu vou comprar de você, você tem que me dar uma beirada. Sim. E aí vem outro refrigerante, outro papel higiênico. E tudo isso, se for ver, os diretores... fazem... No caso do Cruzeiro, os diretores estavam envolvidos e todo mundo que era diretor tinha alguém laranja que fazia isso aí. Então caiu no Ministério Público. Vamos explicar direitinho, Ana. Vamos lá. Vamos tentar explicar, porque essa dívida já passa dos 500 milhões de reais hoje, né? A gente fala de um saldo. Não deve ser só de carne. Ainda mais falando de futebol, a gente sabe que as cifras são bem grandes, mas isso demonstra que o esquema vem funcionando há muito tempo. E o que é pior dentro dessa concepção é que era uma empresa para fazer lavagem de dinheiro nos direitos de atletas muito jovens, incluindo menores da categoria de base. Então isso, quando é denunciado, justamente um grupo de comunicação fez essas denúncias porque teve acesso a uma documentação que mostrava que as transações eram ilegais e também superfaturadas, o que demonstrava claramente uma lavagem de dinheiro por parte do clube. Lembrando que o Cruzeiro é bicampeão de um dos torneios que mais dá dinheiro, que é a Copa do Brasil aqui no Brasil, né? Um campeonato nacional que, aliás, ele disputará na quinta-feira, mas 2 dias antes acordou com a polícia batendo na sede principal do clube e também nas categorias de base, na Toquinha, mas também no seu CT, o Centro de Treinamento, para justamente tirar aparelhos, né, celulares, computadores, justamente porque demonstram que essas transações aconteceram e também 16 mandados de busca e apreensão foram realizados, mais de 100 agentes envolvidos dentro de toda essa investigação que corre sob sigilo. A polícia se manifestou através de uma nota oficial, dizendo que foram cumpridos, então, esses mandados e que agora segue a investigação. O Cruzeiro diz que vai continuar apoiando o trabalho da polícia, diz que tem a plena consciência de que não tem nada errado dentro do clube, mas que também não tem motivação nenhuma para dificultar a investigação, porque, entre aspas, também cometeria um crime. Mas os principais investigados, então, o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, o Itair Machado e o Sérgio Nonato, que são envolvidos com a direção, o vice-presidente, também o diretor de futebol do clube. Então, a gente fala que vai demorar bastante para saber exatamente aonde começou esse esquema e o valor exato que coloca dentro dessa investigação e coloca, né, jovens sendo negociados e lavagem de dinheiro com jovens menores. Tu ia falar alguma coisa, Vitorino? Não, é que essa história vem se arrastando há algum tempo e parece que agora definitivamente vai ser conduzida aos tribunais. Mas eu acho isso muito perigoso, essa afirmação que o Chicão fez, que diretor de clube, tudo está envolvido. Eu acho que isso é muito perigoso. Tem gente que se entrega ao clube por amor à sua agremiação, e não são poucos. Então, eu acho que generalizar uma coisa assim é muito perigoso. O Internacional passou um momento difícil aí, o Internacional foi vítima de maus gestores, né? Mas o Esporte Clube Internacional tem gente que se entrega a ele, entrega o seu tempo e o seu trabalho, assim como o Grêmio Porto Alegrense entrega seu tempo e seu trabalho. O próprio presidente do Grêmio, por exemplo, o Romildo Bolzon, chegou a ser cogitado para ser candidato a governador do Estado. Ele disse, não, vou terminar o meu mandato. Ele quer comprar a Arena, e ele vai terminar o mandato dele comprando a Arena. E no Internacional, o presidente Marcelo Medeiros está fazendo um trabalho elogiável. Sob todos os aspectos, colocou o Internacional outra vez no mapa. Eu diria que é um dos melhores presidentes que o Inter teve nos últimos anos. Então, assim, existem dirigentes corruptos? Existe, mas cabe ao próprio clube investigar, entregar ao conselho e repassar à polícia, como foi feito no Internacional, por exemplo. Eu não gosto dessa generalização. Dona Magda, para que se possa dimensionar, quando a gente fala Cruzeiro, assim, é como se fosse aqui Grêmio Internacional. É como se fosse seu presidente, seu vice-presidente, seu diretor de futebol, tivesse mandados de busca, tivesse seus escritórios, suas casas invadidos. Seria uma tragédia, pessoal. E os crimes são da pior espécie, porque são falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, envolvimento de menores, corrupção de menores envolvidos em contratos, viola a lei do Profut, que é a lei que veio para proteger
proteger os clubes. Então, realmente, o processo, isso que a gente tem é o que vaza, porque o processo corre em sigilo, né? O Ministério Público não se manifesta, mas dimensionem a gravidade. Um clube que tem o potencial, quinta-feira joga umas quartas de final de Copa do Brasil contra o Atlético. É o atual campeão da competição. É o atual bicampeão, né, Ana? É o atual bicampeão, mas com um passivo de 500 milhões. E essa licenciosidade, e aqui fala quem foi dirigente de clube, isso é que eu acho que nós temos que terminar no futebol. Há que se responsabilizar, sim. Há que se terminar com aquele código, eu gasto 100, deixo 200 milhões de passivo, depois vem o próximo presidente, ele faz dívidas novas, quita as velhas. Não. E talvez, como se citou aqui o presidente Romildo Bolzan, ele seja um marco divisório no futebol brasileiro, não no futebol gaúcho. Porque o Romildo Bolzan caminha para o zeramento do passivo de um clube que já foi em valores de 200, 300 milhões, como dizia o seu orçamento, que era apresentado até por lei, é publicado. Então, é uma mudança de cultura. Então, que se puna os maus dirigentes, como disse Chicão, e que se elogie os bons, como fez o Vitorino. Tem que se separar o joio do trigo. E é importante também destacar que o Cruzeiro é um time muito forte dentro de campo, ele vinha justamente com atrasos de salário e se torna incoerente no momento em que um clube ele é campeão da competição mais cara, que tem a premiação mais alta, e ele é um clube que está devendo para os atletas, e a gente fala, infelizmente, um clube ser campeão hoje é uma possibilidade, sim, de corrupção. A gente fala que nas maiores glórias, anos que se seguem, vem as maiores decepções, infelizmente. A gente vê os clubes gastando e não dando essa contrapartida de justificativa. Às vezes até parece que está querendo puxar o saco do Grêmio, mas na realidade, todo o dinheiro que entra é comprovado que depois há uma renegociação de dívidas, essas dívidas acabam selando novos acordos que falam assim, os juros ficam menor, isso acaba retornando de forma para o torcedor efetiva, porque o produto na loja fica mais barato, o torcedor, o associado paga mais barato, então é uma cadeia que acaba se influenciando até no preço do ingresso. E a gente vê um torcedor que vai, que se sacrifica e depois ter que receber esse tipo de informação, ainda mais que alicia menores, né, que estão começando essa carreira no futebol. A gente já vê que com 12, 13 anos o menino já sabe que lá funciona assim a história. Nós temos falado quase que diariamente, vamos falar também hoje sobre a reforma da Previdência, sobre votações, enfim. Mas eu quero unir esse assunto, reforma da Previdência, para falar que a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, através da sua Comissão Especial de Seguridade Social, vai dialogar com a população, vai dialogar com os moradores de Porto Alegre sobre esta reforma da Previdência. Esse evento é um evento que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 14, no Parque da Redenção, das 9 horas da manhã até as 15 horas e 30 minutos. O objetivo é bem focado, né? É sanar as dúvidas do público sobre a reforma. Esta é uma atividade que faz parte de um projeto muito maior da OAB, que é a OAB Cidadã, que fará vários encontros em locais públicos para debater sobre o assunto, promovendo assim a união da entidade com os gaúchos. Essa notícia está com mais detalhes no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico e que você pode acessar 24 horas. Os assuntos que foram postados mais cedo são atualizados à medida que eles vão acontecendo. Custa absolutamente nada, você baixa o aplicativo do OSUL na plataforma da sua preferência. Vamos então falar sobre reforma da Previdência. Aliás, sobre a reforma da Previdência, saiu uma pesquisa da Datafolha que mostra uma curva ascendente na aceitação da reforma da Previdência. Passou a aprovação de 41% para 47%. Os homens são mais a favor do que as mulheres, né? Sobre mulheres, 50% são contra, 39% são a favor. Com relação aos homens, 57% são a favor e 38% são contra. E a rejeição, ela deu uma diminuída de 51% para 44%. Então, são números bons para o governo, porque eu acredito que nunca tenha tido tanta aceitação para uma reforma da Previdência, que a gente sabe que é um tabu para a sociedade falar em reforma da Previdência. Sem dúvida. Com relação à OAB, eu acho que é uma atitude maravilhosa, porque tem muita gente com muita dúvida, não é fácil de entender, é bem complicada, cada um tem a sua situação, tem a regra
regra de transição, então achei uma atitude E bem olha, legal, bem extenso o horário, esclarecedora. das 9 da manhã até as 15 horas. Então dá tempo, serão muitas pessoas que poderão ser atendidas e que estarão atendendo também. Fala, Minha Ruth. grande crítica que eu fiz aqui nessa bancada e a situação e a oposição é que não nos foi oportunizado um debate de esclarecimento. Porque a matéria é técnica. Se tu me pergunta assim, se eu sou a favor, eu sou a favor, eu não sou a favor nem contra, porque eu não consigo falar de uma coisa que eu não consigo entender. As regras básicas eu até trouxe, idade mínima de aposentadoria, a regra de transição, que tu paga um pedágio em dobro, essas explicações. Mas a questão da exata compreensão aonde vai estourar, as categorias que ficaram fora, as que ficaram dentro, e isso, eu digo, nem a situação, nem a oposição fez isso. É engraçado, porque normalmente a gente conseguia nesses debates esclarecer pelo menos algum dos pontos de vista, e isso não foi visto. E eu cobrei isso desde que estava na CCJ, quando era só a constitucionalidade do projeto. Ali se iria explicar, não deu, depois veio para a comissão especial e agora já está indo para votação em plenário, e ainda nós, leigos, não conseguimos receber uma explicação. Então, minha crítica, e saudando a OAB, né, através da comunidade, da comissão que está organizando isso, né, que vai poder debater, responder a perguntas, né, que a gente possa fazer caso a caso. Objetivamente. Porque a grande dificuldade, entendendo, né, quando se fala em 1 trilhão, é que esse 1 trilhão não será gerado pela mercadoria, pelo negócio em si. Não está montando uma empresa que gerará 1 trilhão. Não. 1 trilhão se deixará de pagar a alguém. Né? Só que nós precisaríamos saber melhor quem seria esse alguém e, em benefício disso, quais os privilégios que estão sendo cortados. Então, uma explicação didática que eu tenho certeza que quem puder ir na OAB deverá fazer. Na redenção, das 9 da manhã no prestigial às 3 horas da tarde. Vitorino, tu ias falar também sobre o assunto. Eu queria mandar meu abraço ao doutor Alexandre Treques, que é um dos líderes da área previdenciária da OAB, um dos grandes especialistas, que certamente vai estar lá. Vai ser muito bom, porque as pessoas têm dúvida. Claro. Assim, quando eu falo a reforma da Previdência lá na Rádio Pampa, vem trocentas mensagens. Cada um quer saber do seu caso. E as pessoas querem, as pessoas querem saber, olha, eu tenho tantos anos, não sei o que, tantos anos aqui. Consegue, aí eu tem uma hora que eu digo, olha, gente, não dá, senão vai ser um programa de consultoria de previdência. Lá vão ter advogados, especialistas que vão explicar para vocês como funciona, a nova regra, como é que vai ser, se não vai ser, enfim. E o que é muito importante, estão representando a OAB. Né? São da OAB, são os especialistas da OAB, para que não pareça, quem são esses advogados é quem vai querer pegar. Não. Estão lá a fim de esclarecimento. É muito bom a gente especialista em previdência social, porque hoje as pessoas pensam assim, é o que a gente mais ouve. A advogada deve ter ouvido muito isso, a Roberta, o Ruxo, a Carla ouve também. As pessoas, oi, tudo bem? Liguei, eu tô com uma dúvida aqui. Escuta, olha, são 5 anos de faculdade, mais estágio, mais... Não é. A informação é uma consulta técnica. Você não vai ao médico e diz, doutor, eu não quero consulta, eu só queria saber que eu tô com a dor aqui. É mais ou menos isso. Então as pessoas têm o hábito, muitas vezes, de fazer isso e ficam bravas. Pô, mas o que custa me dizer como é que é? Eu digo, olha, eu tenho que dar uma explicação de 10, 15 minutos, que é o que o médico diz pra você quando você tem uma dor no ombro. Marne, tu também vai falar sobre isso? Não, eu queria falar de outro assunto. Por favor. Eu quero falar hoje no feriado da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, Revolução Constitucionalista de 1932. A história começa em 1930 com a eleição, quando se elege presidente da República por 80 e tanto por cento dos votos, o senhor Júlio Prestes, que representava o estado de São Paulo. Eleito ele presidente, começa a Revolução Nossa, do Rio Grande do Sul, Getúlio, mais o Nordeste, etc. Chegam até o Palácio do Catete e o presidente, então, Washington Luiz, vai embora, vai embora e assume, então, Getúlio e toda a equipe, né, transformando o Brasil na ditadura que durou 15 anos. A partir daquele momento, Getúlio promete a São Paulo que fará uma nova Constituição. Aí passa o ano de 31, 32, os paulistas revoltados com isso resolvem fazer uma revolução. Por isso a Revolução Constitucionalista exigindo. Então, o Brasil entra em guerra, né? Uma guerra civil, com o estado de São Paulo contra o resto do Brasil, as tropas federais comandadas pelo Getúlio Vargas
e toda a sua equipe, né? Essa revolução que custou a vida de centenas de paulistas que não tinham a mínima condição de resistir às tropas federais. Então, a partir daquele momento, quando a paz volta a reinar, São Paulo se reintegra, Getúlio faz a revolução, faz a nova Constituição, promete e realiza a nova Constituição, com os paulistas conseguindo alguns progressos nas suas pretensões. Então, 9 de julho é uma data importante para São Paulo. Eu trabalhei na rua 9 de julho em São Paulo, então conheço bem toda a história, participei inclusive de 2 reuniões onde alguns heróis eram aclamados e foram proclamados naquela oportunidade. Então, minha saudação ao Estado de São Paulo, ao 9 de julho, que é a data mais importante do Estado de São Paulo, que a locomotiva é o motor do Brasil, São Paulo. Hoje, feriado em São Paulo, parou o Brasil. Parou o Brasil. Chicão Tofani, e a renovação da seleção? É algo extremamente traumático para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, com uma seleção em tese velha, é um time vencedor. Daí ganhou a Copa América, embora acho que a Argentina deveria estar na final, mas aí não vem o caso. O Brasil ainda domina o cenário sul-americano e é uma das grandes seleções do mundo em qualquer competição, isso não é inegável. O problema acontece o seguinte, dona Magda, os melhores jogadores, tipo Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, laterais nós não temos novos, temos promessas apenas, e o próprio Neymar, que existe um desgaste, não só no grupo, mas como de imagem, são jogadores praticamente insubstituíveis. Essa Copa revelou o jogador do Grêmio, o Everton Cebolinha, mas o Everton Cebolinha, voltando o Neymar, vai ter que mudar todo o ataque da seleção brasileira, porque os dois jogam no mesmo lado. Então, o Tite teria que fazer uma coisa, eu acho que ele não vai conseguir fazer, por causa que o Brasil vive muito de resultado. A Alemanha fez uma renovação 100%. Ela renovou tudo. Depurou. Só ficou o goleiro, Manuel Neuer, tirou Thomas Müller e outros craques, o Hummels, que era o melhor quarto zagueiro do planeta, porque lá eles têm uma outra mentalidade. É a médio e longo prazo. Aqui, se o Tite perde um torneio que nem a Copa América, num processo de renovação que ele não fez, ele estaria sendo despedido hoje. E com as eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil achou que deveria fazer uma renovação paliativa aos poucos, porque as eliminatórias da região sul-americana, da América do Sul, é fácil de passar. Mas o problema é que o Brasil tem uma boa geração de atacantes. É que nem a Argentina tem uma boa geração de atacantes e não tem geração de defesa. O Daniel Alves, com 36 anos, ainda é um dos melhores laterais do mundo. E não tem zagueiro, não tem laterais. E vai ser um problema. Para nós aqui, o Brasil passa fácil. Na Europa, ele toma totozinho de Bélgica, de Espanha, de Holanda, de própria Alemanha. O nosso futebol, para a América do Sul, ele está bem. Agora, a nível mundial, ele não está bem. Dona Magda, eu quero dar uma contribuição, porque primeiro que concordo com o Chicão e até está muito parecido com a minha manifestação ao fim da Copa América, quando o Brasil ganhou. Mas eu queria dar uma questão na parte tática. Eu acho que está finalmente, porque foi um pedido meu aqui, de que o Neymar, por ser um virtuoso e ser o único jogador diferente do que está aí, ele não pode ficar preso onde tu consegue, no lado esquerdo, onde através de uma marcação, com uma marcação direta, uma sobra, tu consegues fazer uma marcação mais fácil. Ele precisa jogar no lugar central, ele precisa jogar livre. Ele tem que ser como jogava o Zico, como joga o próprio Messi no Barcelona e na seleção. Ele tem que ser o meio e um fomentador. O time tem que jogar através do Neymar. Fica mais fácil ele tendo dois lados para sair, fica mais difícil a marcação encaixar nele. Então eu acho que o Everton, Chicão, a vinda do Everton vai facilitar, porque como o Neymar ficava ali e não tinha substituto, eu acho que o surgimento do Everton, se ele se firmar, lógico que ele ainda está surgindo, mas em ele se firmando, vai oportunizar que o Neymar vai jogar onde joga hoje o Coutinho. O Felipe Coutinho. E aí sim ter um crescimento técnico e todo o Brasil jogar em função do Neymar. Agora, o que você falou é certo. Agora tem um detalhe, tem outros jogadores que são virtuosos, que estão pedindo passagem. Vinícius Júnior, que está no Real Madrid, é um cracaço. O Rodrigo com Y, que era do Santos, foi para o Real Madrid, é outro craque. E eles têm uma coisa em comum, todos jogam pelo lado esquerdo.
Então o Brasil tem um lado esquerdo melhor do mundo, em banco, jogador, mas não tem o lado direito. Isso que pode criar um quebra-cabeça. Por falar em craque, eu quero aproveitar e passar um recado da Pelo 100 para vocês. Nós não podemos nos descuidar de nós, nossa pele, enfim, mesmo que seja inverno. E foi justamente pensando nisso que a Pelo 100 vai dar 10% de desconto em todos os seus serviços até o final deste mês de julho, para aquelas pessoas que disserem que ouviram essa promoção aqui no Atualidades Pampa. Exatamente isso. 10% de desconto para você que quer se manter linda na estação, que é a mais charmosa do ano. Lembrando que depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário, é na Pelo 100. São mais de 16 anos de atuação neste mercado, trabalhando com profissionais treinadas, o que dá uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. E eles possuem um sistema diferenciado de depilação, é com cera natural. E além disso, também executa depilação egípcia, aquela que usa uma linha, e faz design também de sobrancelhas que realçam mais ainda o seu olhar. Portanto, depilação segura e rápida é na Pelo 100. Você pode marcar hora ou não. Você que sabe, tem aí os telefones na sua tela. Assim como também, se você preferir, pode ir direto nos seus 3 endereços, que são da Pelo 100. São na Nilo Peçanha, na Getúlio Vargas e também na Venceslau Escobar. Ou seja, sempre tem uma perto de você. E eu lembro que os meninos também precisam cuidar daqueles cabelinhos do nariz, cabelinho na orelha. Não tem nada pior do que isso. Nada pior. Eu estiver conversando com um homem, tem um fio de cabelo assim. Eles me convidaram para passar lá. Eu vou me internar uns 3 dias. Não precisa, elas são super rápidas. Vai tirar tudo. Não, são super rápidas. Eu tô contando ser rápido, senão seriam 10 dias. Eu tenho medo como é que ela vai sair da sala depois. No meio daquele pelo todo. Mas não parece que tenha tanto pelo, né? Você viu aquele negócio todo? Você já viu as salas das pets, quando eles cortam o pelo do cachorro? O chão fica... Vai ser mais ou menos assim. Mas ele tá tudo grudado na cera. Tá louco de medo. Vai dar tudo grudadinho na cera. Aquele negócio de puxar? É, amigo. Mas essa cera não dói. Vai por mim, vai por mim. Vai, tu quer, eu fico de mão contigo. Ai, que bonitinha. Eu acho... O pessoal do Pelo 100, obrigado. Vou tomar um café com você. Dana, mas ainda só vou dizer que eu estou emocionado aqui recebendo uma foto do meu neto mais velho, o Antônio, que é o orgulho do vô e não puxou o avô, porque só tira 10, passa por média. Um mês antes do fim da... Antônio, que audiência qualificada, querido. Um beijo. Vou estar com saudade de ti. A vida está corrida. O vô vai lá. Aqui a audiência... Não, eles têm 10. Audiência qualificada também aqui pelo WhatsApp. Boa noite, pessoal. Nem mesmo em dia de festa de aniversário perdemos o programa de vocês. Minha filha completando hoje 26 aninhos, a comemoração rolando e nós aqui de olho na TV. Abraço a todos, Ricardo, Cristina, Jenny, Kelly, a aniversariante, e Frida, a nossa gata. Então um abraço especial para a família e para Kelly, que é a aniversariante. Também aqui no WhatsApp, a Marlene do bairro Sarandi pensa o seguinte: o mundo é o mesmo, as pessoas é que estão completamente loucas. É verdade. Boa noite, semana passada meu marido foi chegar em casa e tinha um carro estacionado na entrada da garagem. O meu marido perguntou se ele não conhecia estacionamento. Sabe o que o cara fez? Deu uma ré e bateu no nosso carro, na nossa frente, na nossa casa. Meu marido não disse mais nada e ficamos com medo. Vai que o cara tá armado e sabe aonde moramos. É a Viviane de Viamão. Parabéns ao casal. Exatamente. Mas tu já viu que coisa horrível? O louco na própria casa. O cara estacionado na garagem, tudo isso. Mas é melhor realmente não se incomodar, porque realmente do outro lado pode ter uma pessoa perigosa. Com certeza é, né? Porque só pelo ato que fez já mostrou que é uma pessoa perigosa. No mínimo ele é mal educado e grosseiro. E Magda, pois não. Só rapidamente, porque a gente fala também aqui dessas reações. Eu hoje estive lá no centro de Porto Alegre, gostaria de mandar até um abraço para a doutora Elaine, mas só que também o fato de que tem muitas pessoas que querem emprestar dinheiro para pessoas idosas e estão ameaçando com a reforma da Previdência. Eles falam, tu não vai ter mais dinheiro, a gente vai emprestar, vai ser os juros bem baixinhos. E as senhoras estavam realmente tendo que empurrar a menina que estava oferecendo, porque ela ameaçava com a reforma da Previdência essas senhoras, e as senhoras queriam sair. Eu falei, bom, daqui a pouco eu me dei vontade, assim, eu tava passando. De ajudar. Então, assim,
E isso não pode estar errado, e é uma empresa bem popular no centro, só que eu falo assim, isso também está sendo utilizado para, de fato, preocupar as pessoas, principalmente as pessoas idosas, que às vezes estão... Isso é golpe, né, Ana? Não, e tu fala o absurdo, então tenha cuidado frequente, né? Vá até esse evento, esclareça as suas dúvidas, porque hoje eu me surpreendi com a agressividade da menina abordando uma senhora que não queria um empréstimo, ela não queria dinheiro, e mesmo assim era ameaçada. E é isso que eles fazem com as pessoas Dona de Ana, mais se idade. surgir, aqui invoca, eu acho que aposentado Gumani, eu não sei se o Vitorino também é aposentado, eu posso dar o meu depoimento pessoal. Tu recebe no mínimo 3 ligações por dia, 3 ligações, porque os bancos terceirizaram escritórios. Então, qualquer um que eu quiser botar um escritório, eu boto um escritório, trabalho agenciando um banco para conseguir como é que empréstimos. eles conseguem o telefone da Bem, gente? aí que eu quero chegar, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter que fazer a legislação para enfrentar isso. Então, eu abro esse escritório, contrato a dona Ana aqui, e nós ficamos ligando o dia inteiro, que eu tenho a lista, ligo para o Mário, ligo para tudo, e diz que tem taxa, até te explicar, até tu ver o que é, até tu dizer que tu não queres, né? Tu tá sendo importunado. E isso, dona Magda, eu não tô lhe dando como exceção, tô lhe dando um número estatístico. É no mínimo 3 ligações por dia, disseminados, prefixo 011, prefixo 21, 41, prefixo 4, prefixo do raio que eu parto. Então, pô, nós somos sendo importunados, né? É terrível isso. Olha, em compensação, eu quero dividir algo com vocês, uma coisa muito boa. Tem algum tempo que eu ando com aquela minhas dorzinhas na coluna, nas costas, enfim, e eu comecei a achar que poderia ser o meu colchão. Resolvi passar lá na Sleep Shop, a Sleep Shop ali da 24 de outubro, 1363. Fui falar com quem entende do assunto, que são o Rogério e a Denise. Expliquei o que estava acontecendo e pedi uma indicação de colchão. Pois eles me orientaram a trocar o colchão e também o travesseiro. A recomendação foi um colchão e um travesseiro com látex inglês da marca Dunlopillow. Então, aproveitei, que você sabe que eu sugiro para vocês, fiz um test drive no colchão e comecei a testar os travesseiros que escolhi da mesma marca, porque eles têm alturas diferentes. Eu sempre falo na altura do travesseiro, né? E um deles, sem dúvida alguma, ficou perfeito, casou perfeitamente com o meu novo colchão. E o que fez com que eu mudasse completamente a tranquilidade do meu sono. É algo inacreditável, eu já acredito nisso, mas cada vez eu me surpreendo mais, porque a tecnologia também dos colchões e dos travesseiros acompanham. Fica aqui a minha dica, passa lá na Sleep Shop, dá uma olhada no colchão da Dunlopillow e peça para ver também aquele que eu comprei, quem sabe você gosta. Pode se informar também pelo telefone 3330-1592. Lembrando que a Sleep Shop é atendimento personalizado e estacionamento próprio. Por isso que eu costumo dizer, esta eu recomendo, como diria aquela moça que fazia um comercial, eu recomendo esta. Carla, tua manchete? Tá bem. Tá bem, tá bem. Ai. Não, gente, quantas vezes nós já tratamos e vamos continuar tratando da possibilidade de prisão já em segunda instância, com condenação em segunda instância. Pois já criticamos várias vezes o STF, porque o STF acaba legislando, decidindo em cima de fatos concretos e reais, porque uma legislação não trata especificamente do tema e abre possibilidade para lacunas e interpretações. Enfim, dentro da Câmara de Deputados tem o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro e dentro do projeto do ministro Sérgio Moro tem a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Pois hoje uma comissão analisando esse projeto resolveu tirar esta parte da prisão em segunda instância já de cara. De largada eles tiraram essa parte. Sem o menor prurido. A justificativa foram... Podia trabalhar tranquilo. Exatamente, 7-6, né? Então, realmente foi apertado o placar. Mas os que tiraram, eles disseram que precisa de uma emenda à Constituição e não de um projeto de lei, porque precisa do quórum qualificado e tudo mais para mudar este determinado assunto. Então, a notícia de hoje é que sai do projeto do ministro Sérgio Moro, o anticrime, a questão já de prisão após condenação em segunda instância. Ah, que horror isso.
Eu já me manifestei pessoalmente, né? E como eu digo, trabalho com conceito, não me interessa quem se adapta ao conceito, né? Eu acho que não permitir a prisão em segunda instância significa a impunibilidade. A menos que nós conseguíssemos reduzir os tempos de condenação, os tempos de análise de recursos, porque eu sou a favor dos recursos também. Eu acho que deve se responder ao duplo grau de jurisdição, né? As instâncias superiores também para fazer a revisão. Mas como é no Brasil, que um processo, se tu quer, ele fica 10 anos sem ser julgado, se tu não prende na segunda instância, tu tá sujeito ao cara que cometeu um crime, se ele se trabalhar bem, não ir preso. Paulo nunca, Salim né? Maluf, que ficou 40 anos para ser... O ideal é que tudo isso esteja dentro da legislação, para não ter dúvida e para não ter aquela interpretação, não pode. Né? Exatamente. Então, perde a Câmara uma possibilidade, ao mesmo tempo, se realmente precisa de uma proposta de emenda à Constituição, que o governo, então, encaminhe à Câmara de Deputados uma proposta de emenda à Constituição com relação a essa prisão já com condenação em segunda instância. É que essa PEC, na verdade, só vem corroborar uma intenção que está escancarada no Congresso. Eles querem evitar a prisão em segunda instância porque a qualquer preço. Está todo mundo enrolado lá, né? Está todo mundo enrolado. E eu concordo com o Ruschel. Eu acho que se aprovarem a restrição à prisão em segunda instância, acabou a justiça no Brasil. Porque todos os processos estão parados no STJ e no STF. Aí nós vamos ter julgamentos seletivos. Eu só julgo quem eu quiser, quando eu quiser. Ridículo. Por exemplo, o seu Lula já conseguiu, desde que ele está preso há 1 ano e meio, ele já conseguiu nada menos que 11 julgamentos em tribunais superiores. E o resto? Não, e é bom tem que gente as com ação parada no STF há 6, 7, 8 anos. Salvar a vida. Não, e é bom que, Marne, as pessoas entendam que depois da primeira e da segunda instância, né, depois dessas duas oportunidades, não se discute mais fatos. Isso. Os fatos Não, já o mérito- foram abordados, o o mérito tá mérito encerrado. não se discute O mérito tá mais. encerrado. Então é só o que incide de legislação ou não, dentro da Constituição ou dentro da legislação como um todo. Mas o mérito é aquele. Mas essa é uma eterna discussão acadêmica, viu, Carla? O recurso especial e o recurso extraordinário são recursos regulares ou, como o próprio nome diz, recursos extravagantes? Eu entendo que são recursos extravagantes. Eu também. São recursos que não decidem mais o mérito da questão, mas sim o formalismo ou a eventual colisão com o dispositivo constitucional. Como a gente tem uma Constituição vagabunda, ruim, paquidérmica, gigantesca, que está mais para carta de intenção do que uma Constituição, você pode contestar qualquer coisa. Eu diria que de má intenção. É uma carta de má intenção. Você contesta qualquer coisa e aí com bons amigos ou bons advogados, só para o STF. Pronto, acabou, nunca mais você vai ser julgado. E com essa proposta de emenda à Constituição que alegam esses deputados que votaram nesse sentido, é que precisa de um quórum qualificado daqueles 308 votos, entendeu? É para deixar cada vez mais difícil. É prosopopeia flácida paninar bovinos. Eles querem enrolar o negócio e atirar a coisa de volta para vir de novo. Aí eles vão inventar outra coisa. Assim eles não querem. Eles não querem. Roberta, Mari, eu só queria só que não fique para nós não prestar um serviço, só para esclarecer essa questão que trouxe dos médicos. O habeas corpus que havia, Mari, o habeas corpus não pode engavetar. O habeas corpus tem que ser analisado. Quando for competente supremo, ele tem que usar. Quando for STJ, ele tem que analisar. Então, esse caso do remédio. O que não tem é uma ação quando é a legislação para proteger a todos. Mas para casos específicos, sempre haverá o habeas corpus para proteger que alguém que esteja à beira da morte, se for o caso. Muito bem. Roberta. Magda, a gente está sempre aqui tratando sobre economia e um dos principais motores da nossa economia é medido pelo PIB. O que afinal de contas, faz o PIB crescer no nosso país? Entre outras coisas, investimento, diferente do consumo. E inovação tem tudo a ver com investimento. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a nossa indústria quer inovar, ou seja, quer criar valor. Entretanto, tem dificuldade, seja porque há uma cultura que não favorece o fomento da inovação, seja pelas dificuldades econômicas que o nosso país naturalmente está vivendo há muitos anos, e aí as indústrias não conseguem inovar, e muitas indústrias no país, mais de 50% das nossas indústrias, quando investem em inovação, investem com recursos próprios. É curioso porque o relatório da União Europeia, que trata justamente desse assunto,
semana passada, trouxe uma informação que chamou muita atenção. Das 100 principais indústrias no mundo, nenhuma está, que mais investem em inovação, nenhuma está na América Latina. E o Brasil, dentro da América Latina, é um dos primeiros que investem em inovação. Então, a Argentina está atrás, o Uruguai está atrás. E eles fizeram um ranking e chegaram à conclusão que os setores que mais investem em inovação no mundo são os setores farmacêuticos, automobilístico e de tecnologias. Das 10 primeiras empresas no mundo que investem em inovação, a primeira é a Samsung, com um investimento de mais de 13 bilhões de dólares. A Alphabet, que é a controladora do Google, vem em segundo lugar. E em terceiro, a Volkswagen, também nessa casa de 13 bilhões de dólares em investimento. A Apple fica em sétimo lugar e a Johnson & Johnson em nono lugar. E o Brasil, no Brasil, né, a gente fica na posição 328 desse ranking. A nossa primeira empresa brasileira é a Embraer, depois vem a Vale, depois vem a Petrobras, ou seja, a gente não tem aqui no nosso país nenhum prêmio Nobel, a gente não tem uma educação que favoreça, que fomente os cérebros curiosos, que criem, que inovem e, sobretudo, os cérebros que nós temos que têm vontade de inovar precisa sair do nosso país, porque o nosso país não acolhe inovação. Então, certamente, eu confio que até pelas escolhas que o novo governo tem feito, a gente vá futuramente prestar mais atenção na questão da inovação, que é importantíssimo para o crescimento econômico, mas sobretudo para que todo mundo tenha mais emprego. Em primeiro lugar, Magda, rapidinho, só para complementar aqui o assunto que eu trouxe para a bancada, o Udo aqui no Facebook lembra o seguinte: Carla, dá o nome dos deputados, lá vão os nomes dos deputados, foram contra a manutenção da prisão já logo após condenação em segunda instância, proposta do ministro Sérgio Moro, os deputados Marcelo Freixo, PSOL, Lafayette de Andrada, PRB, Paulo Teixeira, PT, Margarete Coelho, PP, Orlando Silva, PCdoB, Fábio Tradi, PSD, e Paulo Abiakel, PSDB. Exatamente. Foram então a favor da proposta. Capitão Augusto, do PL, Coronel Crisóstomo, PSL, Adriana Ventura, Novo, Subtenente Gonzaga, Carla Zambelli e João Campos. Esses são os nomes dos deputados contra e a favor a questão da prisão em segunda instância. É revoltante a gente ver, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro ser contra, porque a gente sabe que o que levou o nosso país à bancarrota nas questões econômicas é justamente a corrupção. E se é um Estado que está falido graças à corrupção e que tem aviltante aos olhos grossos, a qualquer um que olha, o disparate de favela, são 11 milhões de pessoas no Rio de Janeiro morando em favela, é o Rio de Janeiro. E aí tu vê as pessoas que ali estão representando esse povo, querem fazer de tudo e acham que ainda... E a gente não tem que fazer, né? Se tu tivesse escutado o pronunciamento do nosso gaúcho Paulo Pimenta, onde ele disse assim, que a corrupção está graçando no Brasil neste momento, que são ladrões, que estão negociando... Parece que ele não tem passado. Ou que a gente não tem memória, que ele não tem passado, a gente não sabe quem ele é. O pessoal do Arroz quer conversar com ele, né? Que nem a Maria do Rosário, que bateu propositalmente no outro deputado, brigou com o cara, com aquela gravação, que coisa, vão pedir. Não, mas hoje ele dizendo assim, porque este governo corrupto, este governo do toma lá, da cá, eu até achei que era uma gravação de outra época. Entendeu? Isso que eu achei. Tava falando das emendas. Exatamente isso que ele estava falando. Mas vamos falar uma coisa boa. Boa noite, queridos. Parabéns pelo maravilhoso programa. Hoje, dia 9 de julho de 2019, tem uma fã muito especial que está completando 91 anos. Enedi Oliveira Machado. Ela adora todos vocês e até debate as matérias junto. KKK.
Se puderem mandar um abraço para ela, com certeza vai se emocionar muito. Então, Enedi Oliveira Machado, feliz aniversário. Para nós é uma honra ter uma pessoa como você nos assistindo e também queremos que você tenha ainda muitos anos de vida. Aproveitando, diz ela, quem mandou foi a Cláudia dos Santos Oliveira Machado. Se puderem mandar aqui. Aproveitando, temos uma amiga da família que chama Yara Guedes, que foi aluna da Magda Beatriz no Colégio Rosário, que manda um grande abraço a todos e deseja um bom programa. Antes que vocês perguntem, e antes acho que ela tá maluca, eu, durante alguns anos da minha vida, eu dei aulas do projeto Veja para jovens adultos no Colégio Rosário. Então, certamente, a Yara foi minha aluna lá no Colégio Rosário nesse projeto. Não, absolutamente. Absolutamente. Magda, deixa eu mandar um abraço também para o Cleiton, meu amigo percussionista, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, muita saúde e paz, Cleiton. Obrigado pelo carinho. A pena não poder lhe retribuir, porque ele, no meu aniversário, me deu uma bebida, não sei se é da Rússia, da Yugoslávia, aquela que ele tomava com um copinho dentro? Eu não sei, era uma bebida que ele tinha uma caneca. Ela durou pouco. Aí botou aquela coisa, e tinha que ter um copinho de boca para copinho pequenininho, não entendi. Só sei que foi a vez que ele apertou uma garrafa achando que era o pedal. O submarino assassino. Abraço, Cleiton. Eu quero dar uma dica, o Ministério da Agricultura proibiu uma série de azeites. É verdade, graças a Deus não compro nenhum. Desses azeites aqui, que são nomes alguns até que são conhecidos, né? Atenção. Vejamos o Oliveiras do Conde, Quinta Lusitana, Quinta Douro. Quinta Douro. Douro. Uma Quinta Douro. D' ouro. Isso, mas Quinta Douro sem U, tá errado. né? Tá errado aqui. Évora, que é uma cidade hanseática é medieval, para quem não sabe. Costaneira, esse é conhecido, e Olivais do Porto. Foram adulterados, foram colocados óleos e não azeite e tal. Eu adoro o azeite. Azeite para mim é fundamental. Me sai água da boca, tomar um copinho de azeite assim, para mim é maravilhoso. Então tome cuidado com você. Puro, evidente, faz muito bem. Faz bem à saúde. Não é tomar meio litro, né? Tomar um... É que o Gustavo Vitorino já vai pegar uma caneca daquelas que ele toma chocolatado de manhã. Puro? Vai ter problema, mas é que quando ele é um azeite bom, é uma delícia. Ele vai ter que rapidamente para a sentina. Você deveria usar porque é bom para a sua garganta, para você que gosta de cantar. Azeite puro? Ai, com pão também é bom. Não é azeite de oliva. Não é óleo. Pode ser azeite, qualquer coisa, mas puro? Eu disse uma palavra que eu só eu pensei. Sentina. A senhora sabe o que é? Não. O vaso sanitário. Eu conheço Sentino. Também, tá. Só aponta pra mim por quê? Não é pra ti. Vamos... A manchete do Dr. Ruschel tem a ver com as coisas que nós dissemos aqui antes. Honrado pela sua chamada. Impressionante o cavaleiro. Vamos, Rolando Lero, vamos. Peraí, deixa eu falar. Tô aqui. Perdendo tempo. Não, já tô acelerando. Já tô acelerando. Já vês. Dona Magda, a minha manchete é porque ela vai em consonância com aquilo que eu defendi desde janeiro aqui. Eu estava um crítico do governo porque eu achava que o governo tinha que negociar. Essa era a palavra, bradei sozinho aqui, a turma gritava que era o fim do toma lá da cá, era fim das negociações, é fim daquilo. E eu tinha uma visão completamente diferente, né? E em consonância com isso, quero agora... Eu também achava que tinha que negociar. Achava também que tinha que negociar. Pois não, dona. Muito bem achado. E por isso que eu quero trazer a notícia, dona. Nós recebemos a informação de que um dia antes agora da votação da Previdência foi liberado 1,135 bilhão de reais em emendas e nos primeiros 5 dias de julho foi liberado 2,5 bilhões, né? Mais do que todo o semestre tinha sido liberado de emendas até agora. O que significa isso? Isso significa negociar. Primeiro, porque o dinheiro é um dinheiro legal. Segundo, o destino do dinheiro também é legal. Né? Ambas as coisas terão destino, porque tu tem que confirmar. É o chamado empenho. Tu tem que pegar, vai para o contas a pagar e assim que a obra se encaminha, tu recebe o pagamento porque é uma obrigação do executivo. O dinheiro é separado. Então é toda uma operação. Agora é lógico
que é um toma lá da cá. Esse é o toma lá da cá, é o toma lá da cá que se fala para que se aprove uma medida que o governo aposta. Eu disse, eu não consigo dizer que sou a favor da reforma da Previdência porque não consegui detalhar o projeto. Sim. Mas se o governo acredita que ele seja a solução, ele em muito boa hora usou o poder que tem, que é a negociação, que é fazer isso. E o governo fez outra negociação também. A bancada evangélica, eu me dei o trabalho de anotar aqui, são 108 deputados. A bancada evangélica incomodava, dona Maria. As igrejas, elas têm isenção de tributo, sim, mas eles tinham que apresentar a cada 3 meses toda a contabilidade, e era uma reclamação, porque não tem pessoas técnicas abalizadas. Então o governo já sinalizou que vai ser anual, como todos nós. Então vai terminar a prestação de conta mensal. Garantiu mais 108 votos. Isso, pessoal, é negociar. Isso é negociação, isso é a negociação boa, como eu chamo, para atingir um objetivo que tu assim quer. Da última notícia aqui, Carla, só para passar toda a matéria pronta para vocês, é que tentou se negociar com a oposição, que não houvesse o kit oposição, como se chama, né? O kit oposição, que são as obstruções legais que o regimento oferece para tu retardares a votação. Não houve acordo sobre isso, então o kit obstrução, ele ocorrerá ainda nesta votação, mas o presidente já se manifestou, até baseado por todo esse lastro que ele conseguiu construir, né, de que ele acredita que antes do recesso se terá conseguido fazer as 2 votações, e é isso que acredita também o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Quer falar desse assunto? Um abraço para minha amiga Cíntia Daniela, que é uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul, que vai um beijão para ela, sempre ligado no nosso programa. Eu quero só fazer uma observação nisso que o Ruschel falou. Essa liberação de recursos não foi negociação, não. No início do ano, o Parlamento brasileiro aprovou o orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? O governo não tem mais a prerrogativa hoje de, mesmo verba direcionada no orçamento, ele não liberar. Se ele não liberar, o governo pode ter até um processo de impeachment contra o Bolsonaro pelo não cumprimento dessa nova lei, a lei do orçamento impositivo. Como o prazo era final do mês, ou seja, ele tinha que fechar o primeiro semestre por conta do cronograma do orçamento impositivo, ele apenas cumpriu a lei. Todos os recursos que foram liberados estavam previstos e faziam parte do orçamento impositivo. O presidente Jair Bolsonaro, agora à tarde, por volta das 16h30, 17 horas, deu uma entrevista, porque foi cobrado disso pela internet, pelos seus eleitores, que cobraram que ele mudaria o perfil do toma lá da cá. E ele disse, olha, não foi tomar lá da cá, chequem a lei, chequem a liberação do orçamento e dos recursos. Eu apenas cumpri a lei para não sofrer um processo de impeachment. Com relação a essas emendas, elas se darão na área da saúde. E com relação também às emendas, na minha opinião, se a questão do dinheiro chega na população e realmente vai para aquele município que está precisando da saúde básica, porque esse vai ser um investimento, no posto de saúde, com vacinação, com atendimento a idoso e tudo mais, que bom que essa verba foi liberada. É uma verba que foi liberada, que já estava prevista, e quanto antes ela for liberada, melhor para todos nós. O que a gente precisa ficar de olho é realmente se essa verba vai chegar naqueles municípios que estão lá brigando por essa verba, naqueles estados que estão lá brigando por essa verba. Quanto vai chegar lá? Quanto vai chegar lá? Vai beneficiar a sociedade, porque o que não pode é, numa emenda parlamentar, ter aquela contrapartida direta para o deputado. Isso não pode. Mas está na cara. Se todo o dinheiro que foi despejado no Nordeste chegasse à população, seria a região mais rica do país. Então, nós precisamos... Seria a região mais rica do país. Nós precisamos mudar exatamente esse destino do dinheiro. Se o dinheiro que está aí é para servir a população, que esse destino chegue nos municípios mais longes das capitais e daquelas pessoas que mais necessitam. Então, o que a gente tem que ficar feliz? Tem que ficar feliz que é um volume bom de dinheiro e que as verbas realmente vão ser distribuídas para estados e municípios, e esses estados e municípios vão gerir da forma que eles acharem melhor, vão
Carla, dentro da fiscalização. Exatamente. Isso. Só que a gente não menospreza a inteligência do nosso telespectador de achar que só agora que saiu a liberação, um dia antes da claro dia antes da coisa. Aí é menosprezar a inteligência de quem está nos assistindo. Eu já disse que sou a favor, acho que é uma estratégia tu segurares o que tu tem na mão. A crítica é na semana que estão falando. Não é crítica, é uma constatação que funciona assim e sempre funcionou e a roda vai girar assim e vai ser aprovada a reforma da Previdência, que era o que se queria. Tomara que ela tenha os efeitos que se quer. Só para deixar, exemplificar tudo isso, nós aqui na bancada brincamos, Maria do Rosário entregando viatura para a polícia, e aquilo ali foi uma verba de emenda parlamentar, sendo uma verba de emenda parlamentar, muitos partidos estavam envolvidos, emendas de bancada, exatamente. Então, assim, ó, se houver uma união e que as pessoas realmente apliquem esse dinheiro da forma certa, que melhor para o povo, ótimo, maravilhoso. Agora, claro, tem que fiscalizar. E como é que se faz isso? O Dilon Camilo diz que dá os parabéns à OAB pela iniciativa em orientar a população sobre a reforma da Previdência. Isso permitirá que se faça pressão aos deputados. Chicão Tofani, tu tem mais assuntos ainda hoje. Copa do Brasil. Começa amanhã o calvário para os times gaúchos. Por quê? O Grêmio pega o Bahia, que é um time relativamente fácil. O Grêmio tem um caminho mais fácil nas quartas de final. Porque essa quarta de final, dona Maria, ela leva uma semi e uma final, onde uma premiação maior que a Libertadores e leva um time, o campeão para a Libertadores, que foi o caso do Cruzeiro que o Ruxa falou. O Grêmio tem um caminho fácil. Eu não digo mais, super fácil. O Bahia é um time que não tem tanta expressão, tem muita expressão na Bahia. É um time localizado, não é um time globalizado a nível Brasil. Agora, o Internacional tem uma grande pedreira, Palmeiras. Palmeiras é hoje o Real Madrid do Brasil, o Flamengo é o Barcelona do Brasil. Queira ou não queira, são os times que têm mais dinheiro. Os únicos times que se reforçaram e gastaram fortunas durante a Copa América, enquanto os outros times estão rezando para não ser desmanchado. E o Internacional, se passar pelo Palmeiras, que eu acho difícil, a primeira é na Arena Palmeiras, onde o Palmeiras não perde. Ele, no mínimo, ganha de 1-0. E com o Filipão, todo mundo sabe, quando vem jogar aqui, joga por resultado. O Palmeiras não toma gol, 14 jogos na Arena. O Palmeiras é um fenômeno local. E o Internacional, passando por esse Palmeiras, vai pegar um dos Mineiro, Cruzeiro ou Atlético. Então, é difícil o detalhe do Palmeiras. E o Grêmio, se passar pelo Bahia, ele vai ser crucificado com o Fla-Fla. Porque o Flamengo, além de comprar o Rafinha, está comprando Felipe Luiz, Gerson. O Flamengo é uma seleção com um técnico de alto nível. Agora, o português Jorge Jesus. Esse cara é maravilhoso. Ao contrário do Abel. Então, acho que essas fases finais vai ser maravilhoso ver esses jogos extremamente interessantes. O Internacional tem um agremã a favor dele. Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro hoje virou um homem extremamente carismático. Ele levou o Peru, que é uma seleção de segundo nível na América do Sul. Jogou loucamente. E ele pode estar naquele dia dele, que é o que o Internacional quer, e despachar o Palmeiras. Mas o Palmeiras é difícil. Estou muito assustado, dona Magda. O nosso Cebolinha marcou uma entrevista para após o jogo amanhã. Teme-se que seja o anúncio de sua despedida. Qual o time que tu acha? Manchester City? É o que tem o pessoal falado mais, né? Porque o futebol inglês é o que mais tem dinheiro, né, Chicão? É o que mais tem dinheiro. E o Guardiola liga pro jogador, é que nem a Miss Universo ligar pra ti. Teu casamento tá desfeito amanhã. Eu esperei a vida inteira esse telefonema, Mari. Não veio esse telefonema. Olha, que ele diz que a Miss Universo liga pra gente. Olha só como vocês são injustos comigo. Graças a Deus que a dona Denise Goulart de Munhoz, que a dona Denise de Bagé me compreende. Magda Beatriz, no ambiente de trabalho, é equilibrada. Boa noite, amigos da bancada. Diante da autoavaliação feita pela Magda, quando se caracterizou como irracível, considero que em seu ambiente de trabalho, a dona Magda é muito equilibrada. Pois gerenciar com maestria essa bancada não é função para amador e injudicioso, Marne Barcelos. Saudações, Denise de Bagé. Eu só teço loas, a senhora? Eu sei, mas eu não estou dizendo, eu estou até concordando. Ao mesmo tempo, ela diz que a justiça brasileira é seletiva. Com relação ao julgamento de recursos, como o do ex-presidente, agora presidiário Lula, o mesmo tem sucessivos recursos julgados ou levados a julgamento, porque no Brasil
a justiça é seletiva. Se o réu tem condições financeiras de bancar advogados, terá seu caso julgado. Caso contrário, não. Ele pode levar na barriga o caso, né, Vitorino? Também. Porque também é uma forma de não ser julgado e vai levando. Vai levando. Olha o caso do Fernando Henrique deitando falação. O Aécio aí tá levando. O Aécio é um exemplo típico de quem tá empurrando com a barriga. É verdade. O Renan. Tem uma muitos. Turminha lá que, olha, são barrigudinhos porque empurram. Como é que é, Gustavo? Uma turma de barrigudinhos lá que empurram bem. Você acha que é por isso que os homens, então, de lá deixam aquela barriga indecente, grande? Não, aquilo Muito café. Aquilo é cerveja mesmo. Ah, não, eu achei que era para empurrar com a barriga os processos. Não, quem empurra com a barriga são os bons advogados. Né? Tenho pavor de fofoca. É o bom velhinho. O bom velhinho não gosta de fofoca. Babado, aqueles babados. Sei, babado. Coisas. Bom, Mas o Chicão sabe muito babado. a princesa Aya, filha do rei Hussein, já falecido da Jordânia, aquele belo país que fica ali no Oriente Médio, onde Israel, a Síria, etc., resolveu fugir, abandonar o marido. Opa! Bom, né? O sheik, né? O sheik de Dubai, né? Eram casados, ele 25 anos mais velho que ela. Que será que 25 anos mais velho que ela. Só que ela levou os filhos e 40 milhões de dólares. Pô, mas como é que vai sustentar as crianças? Então, eu tô com a fotografia dela da revista Veja aqui, dona Mar. Olha que moça bonita, a princesa, nascida nos Estados Unidos, criada nos Estados Unidos, criada com formação em filosofia em Harvard. Pessoal de Harvard é ligeiro. Quantos anos ela tem? Olha, ele 25, ela deve ter aí uns 40 e poucos anos de idade, Ele né? tem 65, já Deve coroa. já, sim, olha a cara dele ali, com vestido ele frequentam muito, eles frequentam muito a Inglaterra, né? Ela adora cavalos, etc. Ele também adora cavalos. Esse é um esporte realmente Ela se extraordinário. casou aos 30 anos com ele. Equitação é um esporte nobre, né? Somente as pessoas muito capacitadas financeiramente. Não, quem gosta tem 4, tem 5, cavalo. Isso, o cavalo dele sai 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, dependendo do cavalo. Então ela resolveu ir embora e entrou com o pedido de divórcio. Ele está destruído. E aí tem um comentário na revista Veja que diz que nem 5 mulheres deixarão ele mais acalentado. Né? Porque ela é a sexta, realmente muito bonita. Ela é muito bonita. Muito bonita. Uma moça maravilhosa. Linda. Mas a história tá assim, agora a mulher que abandona o homem. O senhor já foi abandonado, seu Chicão? Já. Mas, claro. Já, mas gostei Já porque eu contou descontei a aqui várias promissória. Porque Sumida se eu desde ficasse fevereiro, com ela, soube-se ia ser agora... Presta atenção, tô falando da princesa. Sumida desde fevereiro, soube-se agora, sem confirmação de nenhuma das partes, que ela fugiu para a Alemanha com um casal de filhos, pediu asilo e aguarda o desfecho do pedido de divórcio que foi o que... Mas ela é bem criada, né? Bem recebida na Alemanha. Mas Raya, filha do... Raya, filha do rei Hussein, já morto, irmã do atual rei jordaniano, Abdullah. A mãe morreu quando ela tinha 4 anos e ela foi criada pela rainha Noor, nascida nos Estados Unidos. Tem diploma de filosofia? Mas atrás tem sempre um cara. Olha, não, tá aqui a carinha dele, ó. Tá, dele eu disse, tá aí junto. Não, mas eu acho que essa carinha dele do marido. antiga dessa foto. Tá bem photoshopada. Tá com Photoshop. É bem inglês, Olha aqui, né? ó. Bem britânico. Mas, Chicão, isso é uma mulher que não dá pra assumir, porque daqui a pouco vem Não, é tiro uma de mulher tudo que é com lado. 1.500 talheres. Não, de isso aí, prata. daqui a pouco tu tá tomando tiro, não sabe Tem nem de um onde cara vem. atrás, a mulher quando abandona um homem... É que tu nem roubou o carro e tá tomando A tiro. mulher quando abandona um homem é porque ela tá gostando de outro. É verdade. 90% Há controvérsia. Se envolve. Há Pode controvérsias. ser, mas há a maioria controvérsias. das vezes é... Mas eu vou te dizer Ou o porque cara que há... pode ser uma Eu vou te mala, dizer não por que há A Alberta controvérsias. concordou. Fugir da operação. Eu vou te dizer Ela por que há concordou. controvérsias. Concordou? Porque a mulher, ela é muito mais forte do que o homem para sair de um casamento sem ter algum outro. Já o homem, quando ele se separa, é porque ele já tem outro. Tem uma outra. Isso sim, ele já tem. Sabe por quê? Porque o homem não se separa para ficar Mas a sozinho. O mulher homem não não sabe vai ficar Tenho abandonar tese um sobre o cara tema. milionário se não tem um outro. Não Eu tô sozinho. Eu tenho tese sobre o tema. Eu também tenho. Eu também. Já foi também tenho abandonado, um caso. Ruxo? Me permita. Não, isso Não, eu sei. olha aqui, não case, diz A Ana vida case, a sim. vida já me provocou. Agora, a mulher, como disse a Magda, a mulher é que toma a atitude de acabar com o relacionamento, exatamente. não é o homem. É o verdade. homem acaba com o relacionamento se realmente já está engatado com outra. Para ficar sozinho, muito É difícil. verdade, é verdade. A mulher não, a mulher amadurece essa separação muito antes dela acontecer. E quando ela tem certeza que ela não quer mais, é página virada e
é passado, pode ter certeza. Vou falar da regra e não da exceção. A regra é o seguinte, o homem tem uma e se ele arranja a segunda, ele administra. A mulher tem um, ela não consegue se ela arranja administrar. o segundo, ela termina o relacionamento. Ela não consegue administrar. O homem Isso aí já é passado, Coitado, achar isso. Com pena. Aninha, Isso já é passado, eu falei da regra, não falei da exceção. É clássico já passou há muito tempo, né, Envelheceram minhas teses, seu Maio. A gente aprendeu Não basta a me gerenciar. ofender, eles dizem que minhas teses Isso é um envelheceram. conceito de antanho. Agora, tu não precisa envelhecer o teu sorriso, né? Pois não? É, porque hoje eu quero mandar um abraço especial pro meu dentista. É um dia de eu mandar um abraço especial pro João Marcelo, meu dentista que já me acompanha faz muito tempo e faz o tratamento do meu sorriso e é uma pessoa agradável, especial. Vai até lá, tem um atendimento realmente bem, mas bem diferenciado, escuta uma música bacana e ele é um profissional que eu, olha, aposto todas as minhas fichas. Então lá vai o meu abraço para o João Marcelo. Por este eu assino embaixo. Exatamente. Por este eu assino embaixo. Fala, querido. Eu tô com cara de pastel. Por quê? Porque eu Já, vejo tu todo não mundo leu tua reclamando. manchete? Eu vejo todo mundo, eu vejo todo mundo reclamando porque o mundo está se acabando, o dólar recuou hoje 3,78, continua quietinho, vem baixando. Tá, mas é a gasolina, A bolsa de valores foi para 104 dias, mil né? pontos e 800. O recorde. Nunca se É uma comprou aposta. tantas ações de empresas brasileiras e nunca as ações valorizaram tanto. O dólar recuando, 3,79, 3,78, aí eu vejo as críticas do pessoal, mas o Brasil não está andando, não está isso, não está aquilo. Eu não sei, eu acho que alguns grupos de comunicação deveriam se conformar. Olha, vocês não vão ser mais comprados, tá? Vocês não vão ser mais comprados. Leia-se, os veículos, todo mundo sabe, cara, não vou ficar dizendo todo dia aqui, mas todo mundo, vocês não serão mais comprados, vocês têm que dar notícia. Porque o que está acontecendo? A falta de verbas publicitárias do governo está levando algumas empresas a uma situação bastante dramática, porque eram empresas que se transformaram ao longo das 2 últimas décadas em agência de propaganda do próprio governo. Acabou. O dinheiro agora vai para outras coisas, graças a Deus vai para outras coisas. Então, assim, a bolsa está subindo. Recorde de comercialização. O dólar, que esteja 4,18, está vindo, 3,79, 3,78 hoje, fechou, com tendência de queda, se acomodando. O acordo do Brasil com a União Europeia já trouxe, digamos assim, alguns parâmetros para se estabelecer benefícios para o Rio Grande do Sul. No Jornal da Pampa de hoje, nós falamos do vinho. Os vinhos importados da Comunidade Europeia devem cair de 25% a 30% de preço, Marli. Sabe o que vai acontecer? O governo vai ter que puxar o imposto do nosso vinho. Diminuir. Isso é bom para todo mundo, o preço vai cair. É isso que eu estou querendo dizer. Quando existe concorrência, as partes se mexem. Eu até entendo que nós tenhamos uma certa dificuldade em alguns setores, a princípio, mas vai ser inevitável que esses setores aceitem a concorrência, que entrem na concorrência, para que se tenha definitivamente o Brasil passando para um primeiro mundo no parque industrial. Não dá para ficar produzindo automóvel e vendendo automóvel aqui a 40, 50 mil dólares, automóvel que é vendido lá fora a 12, 13 mil dólares. Não dá mais. Não dá mais, tem que mudar. Eu acho que o acordo do Brasil com a Comunidade Europeia, muito mais do que um acordo econômico, é um acordo de ideias e de propostas. Vamos fazer parceria com o primeiro mundo. A minha turma não é Venezuela, Cuba, Equador, Coreia, essa chinelagem. Hoje, a nossa turma é outra. Hoje um cidadão me retrucou dizendo o seguinte: não, por que a França não quer? É muito simples por que a França, porque o presidente Macron está fazendo isso. Sim. Porque em função dos pequenos agricultores franceses, são milhares e milhares
que serão realmente prejudicados pelos produtos agrícolas brasileiros. Que são bons. Que são bons e vão chegar mais baratos, porque elas são pequenas propriedades. Então, eles vão ter que concorrer. É isso aí. O Macron quer estabelecer limitações, coisa e tal. Tá bom, vamos estabelecer regras para os produtos agropecuários. Tá bom, vamos. Em contrapartida, o Brasil estabelece regras para perfumes, por exemplo, para que indústrias brasileiras de perfumes possam evoluir e se desenvolver. Então, acordo se faz assim, senta na mesa, conversa. Cede um pouco aqui, avança um pouquinho avança ali, que seja bom para os dois. Verdade. Não senta na mesa, senta na cadeira, que na mesa é feio. É excelente sentar na mesa. Ô, dona Magda, então, primeiro aniversariante, para já falar nos aniversariantes. Você não faz ideia como é bom comer pizza sentado na mesa, bem mal criado. Carlos Chagas, doutor Carlos Chagas, o homem que descobriu a doença de Chagas, o bicho, né? Mosquito que transmite a doença de Chagas, etc. Por isso que se dá a doença de Chagas em homenagem ao doutor Carlos Chagas, aquela doença que entra, vai no coração, cria um problema, incha o coração, mata a pessoa, né? E ela, uma musa da música argentina, gravou Gracias a la Vida. Que me ha dado tanto. Violeta Parra, Mercedes Sosa. Aniversário de Mercedes Sosa no dia de hoje, La Negra. O.J. Simpson, ator e ex-jogador de futebol, que matou a mulher e o namorado da mulher. Eu tô vendo E no a fim série. não pegou cana. Não, Se tô vendo livrou. a série, é muito interessante, até com relação ao assunto que a gente conseguiu tratou escapar? ontem sobre os advogados. Sim, foi o time dos sonhos dos advogados na época que defendeu ele, e aí acabou sendo o advogado principal um negro, que defendia muito... Desculpe te interromper, Mário, só porque eu tô assistindo a série, a série é muito interessante. E aí esse time de advogados, ele consegue provar, que na época o racismo era total e que ele consegue não provar, né? Ele consegue convencer os jurados de que o policial branco que era racista tinha feito todas as provas, apesar de ter DNA, tinha muita prova robusta contra o O.J. Simpson, mas ele é absolvido nesse julgamento. Porque depois ele é preso por a outras prova coisas. principal, eles conseguem fazer uma tramóia que até a gente, porque eles revelam, né? Meio aquela coisa que revelam depois. Tu fala, não foi o cara. Não, é American Crime Story, é sensacional. E depois também na mesma série tem o crime do Versace, podia né? repetir o American Crime Story? American Crime Story. Olha a pronúncia. Mas eu também, né? A pessoa sabe inglês. Está em grande fase a dona Ana, hein? Até pra quem curte direito, assim. É muito legal, por isso que eu lembrei da nossa... Mas tu tem que entrar na série do American Crime, né? Porque senão tu não consegue... E até pra quem não conhece de Eu só onde vem vi as do Kardashians, Versace. você descobre aí exatamente. que o pai das Kardashians foi, de fato, um dos advogados, um dos amigos dele. Não, ele não é o advogado, né? O pai da Kardashian. Ele é um amigo muito próximo que ajuda todo o tempo do julgamento. Mas ele não aparece, né? Ele Até aparece o tempo todo, ele é o melhor amigo. E ele acredita aquela coisa assim de olhos fechados no O.J. Agora eu vou Mas contar aí um filme vê inteiro toda a aqui. história realmente das Mas Kardashian. Vamos lá, o Kardashian. Tom Hanks, de aniversário no dia de hoje, maravilhoso. 2 Oscars na carreira, Filadélfia e Forrest Gump. E além do Náufrago, para mim, é o meu filme predileto, né? É o Náufrago, aquele filme é maravilhoso. É maravilhoso. Tom Hanks, esse é um gênio, realmente um grande, maravilhoso ator. Courtney Love, que é o musicista americano. A Courtney Love era guitarrista do L7, uma banda de meninos da Califórnia, e foi casada com o Kurt Cobain. Isso. Está vivo até hoje, ele se matou, né? matou. A Glenda Kozlovski, que é uma apresentadora da Globo, ela não é jornalista, ela é apresentadora, né? Tá aqui jornalista, mas não é. 45 anos de idade. Levou um pezinho. Não, voltou, tava esses dias eu vi, assisti ela, voltou. A Globo fez uma mudança muito grande, né? Ela tem Isso. um programa do Sport TV. E o gaúcho de Viamão, Fernando Praz, completando hoje 41 anos de idade. Goleiro Grande, do Palmeiras. grande goleiro, né? 41 anos de Goleiro Viamão. aqui de bom Viamão. ainda, ainda é titular, se reveza com o Everton, bom goleiro. E encerrados os aniversariantes. Queria só lembrar que o Fernando Praz se iniciou no Grêmio. O Grêmio foi um fomentador de goleiros pelo Os goleiros país, gaúchos né? são os melhores do Brasil. né? O nosso treinamento É aqui. verdade, né? Os Pois três não, que dona estão Ana? lá, 2 é gaúcho. Que fábrica do goleiro. O Fernando Praz saiu muito Tá jovem todos falando aqui, junto, não porque o Grêmio funciona. fez uma escola de goleiros ali e os goleiros muito jovens, embora capacitados, eles tinham que sair exatamente para ter espaço. E foi o caso do Fernando Praz, que fez uma carreira brilhante
brilhante, ele está com quase chegando aos 40, Chicão. 41 hoje. E mostrando ainda um nível técnico em alto nível de jogar, porque o Palmeiras faz o rodízio, lógico, tem um jogador, tem um goleiro da própria seleção brasileira, né? Mas tem... Aliás, eleito o melhor também da seleção, né? O melhor da seleção da Copa América, os melhores, aliás, tem Everton nessa dobradinha, tem o Arthur, ex-Grêmio, tem o Daniel Alves, tem o Thiago Silva e tem o Alisson. Que está cotado para estar na seleção da FIFA desse ano. Agora, engraçado lembrar que o Alisson foi enxotado do Internacional pelo seu Vitório Pífero e seus Bluquetes por uma diferença de R$30 mil de salário. É verdade. Foi enxotado, praticamente mandou o Alisson embora. E foi a melhor coisa que ele fez pelo Alisson. Eu conheci ele. Ajudou. Foi muito bom o irmão dele, o Muriel, Magda, que também é boa pinta, que nem ele, voltou pro Brasil, tá no Fluminense agora. Ele tava um cara muito boa gente. Ele tava onde, Chicão? Tava no exterior, parece que Ucrânia, uma coisa assim. O Alisson aconteceu muito parecido com o Ronaldinho. O Ronaldinho teve o caso de ser o precursor, né? Mas o caso do Alisson foi porque quando o Inter se deu conta, o contrato já estava no seu desiderato, exatamente. E aí ele não aceitou mais negociar, saiu de bem, mas não fez a negociação. Então hoje os dirigentes têm que estar muito atentos, porque se tu fazer um contrato de 3 anos, quando o contrato entra no 2º ano e o jogador mostra potencial, tu já tens que procurá-lo, exatamente porque se entra no último ano de contrato, nos últimos 6 meses ele já pode fazer um pré-contrato e se vender e ficar com todo o dinheiro. O clube não recebe nada. A Lei Pelé continua funcionando? Essa é a famigerada. Por que famigerada? Não é boa? Famigerada não é, Mari. Eu até já contei aqui que ministrei várias palestras pelas faculdades do Rio Grande do Sul na oportunidade, porque a Lei Pelé ela tornou mais ricos que eram ricos e determinou que seriam paupérrimos os que já eram pobres. Ou seja, a lei protegeu os grandes, que são esses jogadores que ganham milhões, que os clubes têm que fazer contratos, como eu te contei, no 2º ano, já tem que fazer um contrato garantido, pagando, para não perdê-los, tá? Mas os jogadores que jogam no Novo Hamburgo, no São Leopoldo, como não existe mais a lei do passe, eles fazem contratos 3 meses de Campeonato Gaúcho, e aí passa o resto do ano sendo porteiro, trabalhando de motorista, trabalhando de Uber, porque eles não têm atividade. E na transparência também, que deveria auxiliar hoje os direitos de imagem, nenhum clube afirma de fato os valores ou associa porque trouxe relativo isso o direito de imagem. Então, também. fala assim, é para tornar mais claro, mas o direito de imagem também é uma área muito complicada de se Agora, Ana, os times europeus, todos eles fazem contrato no mínimo de 6 anos com uma cláusula lá em cima, para o jogador não escapar. O Chicão, o Ruschel botou panos quentes ali para aliviar a direção do Inter. A imagem do Alisson sentado dentro da goleira, chorando e dizendo que não queria ir embora, aquela ali não me convence. O Alisson disse, essa é a minha casa, eu gosto do Inter, eu não quero ir embora. Chorando. Ele é um cara legal. A direção do Internacional. Quando o Inter valorizou, ele já tinha fechado o contrato. Seu Vitório Pífero e seus Blue Caps botaram o Alisson fora. Entre as barbaridades que fizeram. Entre as barbaridades que fizeram, enxotaram o Alisson do talvez hoje o melhor goleiro do mundo. Vale quanto? O goleiro não vale muito. Não vale muito. 50 milhões de euros. Agora ele ficou com uma luva no Liverpool, né? Porque o Liverpool no ano passado... 250 a gente que forma o Liverpool perdeu no ano passado, né? Por causa do goleiro que falhou e esse ano... E o goleiro era boa pinta, era um modelo, Quem que tem que ver uma coisa com a outra, cantor? Vale mais o agremando passe. Olha aqui, ó, o João Francisco de Oliveira diz assim, Magda, quando o Chicão generaliza dizendo que todos os dirigentes de clubes são envolvidos em crimes, eu pergunto ao Chicão, então, todos que vivem à noite em Porto Alegre são consumidores de drogas? Não digo todos, mas muitos são. Mas quando eu disse todos, eu fiz uma metáfora, não foi, mas é a maioria. Mas já foi mas corrigido. É a maioria. O Ruschel sabe, o jogo, tu é um empresário, tu vai contratar o jogador. Quem dera que eu fosse um empresário. O empresário, tu vai comprar tal jogador, o presidente lá por baixo do pano diz assim, vem cá, nesses 50 milhões de euros eu não levo nada? Não, isso é gente desonesto. Leva, mas... Olha aqui, ó. A Roberta quer falar disso. O que você ia dizer do jogador aquele... Você não disse? Não disse nada. A Roberta entende futebol. Como assim? Cuidado que tu está em núpcias recentes. Tu está em núpcias recentes, cuidado. Mas na dúvida não ultrapassa. Júlio de Oliveira diz assim, ó, boa noite, dona Magda. A Polícia Civil... Presta atenção, Gustavo, porque isso é pra ti.
A Polícia Civil tem um histórico de abuso de autoridade e o mesmo não acontece na Brigada, talvez porque a disciplina militar seja mais rigorosa. Terminamos o nosso Atualidades Pampa por aqui, voltamos ainda hoje, logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco. Tchau, tchau.